esse momento assim de conflito, ele nos aproxima mais, Caio, ou nos afasta? Eu digo nós que não estamos participando ativamente desse conflito. Assistir essas imagens nos transforma em mais humanos ou mais... ou a gente busca mais a guerra? Eu acho que tem gente que se humaniza muito mais. Eu estou vendo um monte de gente sofrendo, orando, pedindo solução, querendo pacificação. Estranhamente, ao mesmo tempo, mais ou menos equivalente aos mesmos que no Brasil tomam posições idênticas e que têm uma certa irmandade, mais do que ideológica, eu diria que é uma irmandade espiritual, de atitude, tomando atitudes de propensão beligerante do lado do atacante. Porque a coisa mais maluca de uma coisa dessa é que a Ucrânia estava lá na dela, já sofrendo aquelas invasões, já tinha perdido a Crimeia, estava ali tentando se segurar, elegeu um comediante que surpreendeu o mundo e todo mundo, que é um cara habilidosíssimo para se comunicar, tem se mostrado macho, corajoso pra caramba, mas ao mesmo tempo, você vê aqui no Brasil, eu encontro gente que acha que ele é um egótico, que está botando o povo todo para enfrentar uma guerra, que eles deveriam era se render, ficar de quatro para o Putin e ficarem felizes. Agora, o que o Putin não imaginava é que havia um povo ali. Porque o que esses caras estão fazendo de levar a família para a Polônia, para a Eslovênia, para isso, para aquilo, beijar a mulher e os filhos e voltarem para pegar em arma, em coquetel Molotov. E no chão eles estão ganhando a guerra. Esse é o susto da União Soviética. Eles acharam que de iam passar longe, por cima, né? Ia passar por cima. E os caras iam arregar. Mas não. Quanto mais eles bombardeiam, mais eles mobilizam esse pessoal, mais o brio ucraniano cresce. E a gente está, por outro lado da história, descobrindo o poder de novo da valentia, de uma etnia que se respeita, porque a gente está falando de um povo que existe há 1.500 anos, não é uma bobagemzinha que surgiu outro dia. Então, foi um susto que o Putin levou. Ontem ele já começou a dizer que vai ficar satisfeito com o território dos separatistas, depois que a Ucrânia afundou o navio deles lá em Mariupol, aquela região do Mar de Aziz. Enfim, eles estão vendo que no mano a mano... A casa está caindo. A casa está caindo. Até porque eles não disseram o que eles iriam fazer, nem para a população, nem para o exército. Aquela garotada foi para fazer exercício, sem entender por que precisava de 100 mil, 120 mil, 150 mil, mas o doido quis, a gente vai. Quando o bicho pegou e eles começaram a ver que na Ucrânia tinha gente capaz de ir para a guerra, dar a vida e não ter medo, e eles começaram, alguns jovens até a se renderem, a pedirem socorro e tudo mais, isso foi desmoralizando, quebrando o moral das tropas soviéticas. Sim. É um negócio extraordinário ver como o inconsciente coletivo opera. Porque essa noção do inconsciente coletivo é uma coisa que eu acompanho há muitos anos. Na Bíblia, onde o inconsciente coletivo já estava presente no Velho Testamento, lá eles chamavam de a medida da iniquidade transbordou. Era quando uma geração, um povo, uma etnia, ia fazendo males, acumulando maldades, chegava a um ponto que 20, 30, 40 anos depois, aquilo se derramava como um dilúvio na cabeça dos praticantes da maldade. E aí a psique coletiva se enfraquecia. E aí você vê aqueles grandes episódios bíblicos, como, por exemplo, Gideão com 300 homens, tocha na mão e umas
panelas que eles batiam na escuridão fazerem correr milhares de amalequitas e de midianitas que não sabiam nem por que estavam fugindo, mas aquilo tinha virado sonho. E como Gideão não acreditava que podia haver uma libertação só com 300 homens contra milhares, ele pediu um último sinal a Deus. Ele falou: eu queria ouvir com os meus ouvidos. Aí ele se escondeu, se esgueirou na escuridão, ficou atrás de uma moita perto do acampamento dos midianitas, e ele ouviu um papo de 2 soldados conversando, dizendo: rapaz, eu tive um sonho ontem à noite em que tinha um pão rodando assim, parecia um míssil de pão, rodando, deu contra a tenda do capitão, a tenda dele caiu e nós todos saímos correndo. Por quê? Porque os midianitas invadiam Jezreel, lá no norte de Israel, todo ano, já há 30 anos, para roubar o trigo, que, por sinal, é uma situação da Ucrânia, é trigo. Exatamente. Um dos maiores produtores de trigo do mundo. Então, para roubar o trigo e fazer pão sem precisar trabalhar, levavam para lá. E eles plantavam e o trigo era roubado. Agora, o trigo virou um pão míssil. Na cabeça, virou sonho. Virou inconsciente coletivo. Quando Gideão ouviu aquilo, ele creu. Aí subiu no monte, bateu as panelas e mostrou as tochas e gritaram e tocaram trombetas e não tiveram que fazer nada. Os midianitas e os amalequitas saíram na corrida, deixaram as tendas, os víveres, as armas, deixaram tudo para trás. Então você encontra isso no Velho Testamento, em vários lugares e situações. A resistência. Resistência, né? E o inconsciente coletivo fragilizando o opressor. Porque ninguém oprime por muito tempo sem se fragilizar. Você acha que é um pouco o que está acontecendo aqui? Eu acho que é muito do que está acontecendo lá. E aqui também? E aqui também. E acontece de tempos em tempos. Agora, com essa aceleração de internet, antigamente isso durava 40, 50 anos, às vezes até um pouco mais de acumulação. Agora não. A generacionalidade do inconsciente coletivo está ficando mais estreita, mais rápida. As coisas acontecem mais abruptamente. É muito interessante você estar dizendo isso, que inevitavelmente o inconsciente coletivo acaba lutando contra o mal em algum momento. Contra o mal que produz, contra o operador do mal.